Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Onan Rudá, eu falo aqui de Salvador. E essa é a nossa quarta edição do programa Impeachmentando. Infelizmente, a gente começa o programa de hoje, né, com um dado triste e ruim, já que nós atingimos a marca de mais de 250 mil brasileiros mortos pela Covid-19, enquanto o governo federal continua promovendo absurdos, descaso, descuido e mostrando uma completa despreocupação mesmo assim, né, com a saúde do povo brasileiro. A gente tem muito que lamentar estar sendo governado pelo governo Bolsonaro nesse momento de pandemia, que inclusive aproveita da pandemia para tentar não cair, né? Então, é triste que 250 mil brasileiros tenham perdido a vida por conta da negligência de um governo genocida e incompetente. E a situação em vários lugares do país ainda é bastante crítica. No Amazonas, por exemplo, em menos de 2 meses de 2021 já superou o total de mortes de 2020 inteiro. Isso mostra a gravidade que a pandemia tem, enfim, tomado no último período e que a gente não teve nenhum tipo de redução eficiente, né, por uma ação do governo no número de pessoas infectadas, no número de pessoas mortas pela Covid-19, e no caso do Amazonas especificamente, ainda é muito pior. E o que mais me assustou no Amazonas é que lá já acabou inclusive sedativos e tem pacientes sendo amarrado nas macas. É assustador, né? Vocês lembram lá no começo da pandemia, quando o governo subestimou de todas as maneiras, disse que não chegaria a 20 mil mortos. Primeiro disse que não chegaria de 7, né? Depois que não chegaria a 20. Quando o jornalista falou que poderia passar das 200 mil, ele fez pouco. Todo mundo que apoia ele fez a mesma coisa, foi na mesma linha de dizer que a pandemia não era nada muito grave, era uma gripezinha. E agora a gente está vendo aí, né, o que tem acontecido no Brasil. E é importante, muito importante, que as autoridades e os órgãos, e o Poder Legislativo, o Judiciário, possam fazer o julgamento de qual é a efetiva responsabilidade do governo em torno de tudo isso. A vacina que chegou há pouco mais de um mês ainda não teve um impacto forte, né, no número também de contaminados e de pessoas mortas, e até aqui o Brasil continua com mais de 1.000 pessoas morrendo todos os dias por conta da pandemia, e o governo aí fazendo todo tipo de movimento no intuito de boicotar a vacina e dificultar o acesso da população a esse importante imunizante, que é o que de fato pode fazer com que a gente retome as atividades de maneira normal, né? E diante de tudo isso, gente, só fica mesmo a responsabilidade de quem tem, né, de mandar a mensagem de fique em casa, só saia mesmo se for estritamente necessário. Alguns estados estão fazendo lockdown nos próximos dias, né, a Bahia agora está passando por isso, outros estados do Brasil estão tendo que fechar novamente de forma mais dura para tentar conter o aumento do número de leitos de UTI. Não é uma forma de combater a pandemia, né, o que combate a pandemia é o isolamento e a vacina. Infelizmente, nós estamos aí nesse problema institucional, mas também assim provocado de forma intencional pelo presidente da República. Então, galera, vamos ficar em casa, vamos se cuidar, vamos manter distanciamento social, só sair quando for estritamente necessário e não vacilar com essas novas variantes da pandemia que estão circulando no Brasil e que parece que são mais contagiosas. Não vamos fazer igual o ministro Eduardo Salles, irresponsável, que depois de estar com diagnóstico positivo de Covid, foi participar de evento com 8 dias, quando todo mundo sabe que a orientação é ficar de isolamento pelo menos 14 dias, caso você seja assintomático, talvez até um pouco mais em alguns outros casos onde as pessoas sentem sintomas mais graves, mais agudos. Então, vamos seguir esse mau exemplo. Inclusive, isso deveria também ser investigado, que na minha avaliação esse é um atentado gravíssimo contra a saúde pública, promovido por um ministro de Estado, e não pode passar assim ileso. Gente, a situação do Acre, que a gente não pode deixar de falar, evidentemente, é uma situação assim completamente caótica, né? Porque lá tá tendo crise migratória com o país vizinho, que é o Peru, e tá tendo surto de dengue, sobrecarga do sistema de saúde, mais uma vez por conta do avanço da pandemia também. Agora o estado está sendo atacado por cheias, já tem números assim assustadores, já são mais de 120 mil pessoas afetadas, quase 20% da população. Imagine aí como é que está a situação no Acre, assim, é desesperador. Então a gente precisa que o Estado brasileiro se volte para poder cuidar da sua população de forma efetiva de verdade, né? Não com o que tem feito, não com o que a gente tem visto, morosidade, descaso. Então, se você deixa para tomar a decisão no dia seguinte, você está dizendo que aquilo ali pode esperar, e muitas vezes não pode. É isso que a gente tem visto no governo Bolsonaro em vários momentos. E diante de tudo isso, mais uma vez eu vim aqui dizer para vocês que a aprovação do governo Bolsonaro voltou a cair, né, de 41% para 33%, e isso é obviamente reflexo desse descaso todo que ele tem promovido, desse desgoverno.
A pesquisa foi feita pela Confederação Nacional do Transporte e que indica a redução de 8% de outubro do ano passado para fevereiro desse ano e que a rejeição já é maior do que a aprovação. Então, é sinal de que muito em breve aí a gente vai conseguir dar passos maiores nessa caminhada e construção que é o impeachment do governo Bolsonaro, porque é um governo que aparelhou o Estado brasileiro, que se apropria de forma assim muito covarde de estruturas para poder fazer os seus interesses sobressaírem, né? O interesse das suas famílias, enfim. E diante de tudo isso que a gente está passando no Brasil o tempo inteiro, que a gente tem constantemente denunciado, é assustador a gente ver que a prioridade do governo é armas, é assustador a gente ver que a prioridade do governo são outros assuntos alheios àquilo que é central para o povo brasileiro nesse momento, que é continuar vivendo. O auxílio emergencial surge, assim, apresentado por um aliado de Bolsonaro de forma absurda, né? Cortando o investimento mínimo na educação e na saúde, quer dizer, duas constituições não previram orçamento para a saúde e para a educação com rúbrica específica, a de 37 e a de 67. Não por um acaso as duas foram construídas dentro de um espectro de ditadura, né, e de pouca democracia, no intuito de legitimar, na realidade, passos autoritários, né, de governos daqueles momentos. Então acho que reviver isso aí é uma coisa perigosíssima que a gente tem que rechaçar sem dúvidas. Vou inaugurar um quadro novo aqui no nosso programa hoje e eu vou falar aqui com um parlamentar, então nesse momento eu vou ligar para a deputada Lídice da Mata, espero que ela me atenda para que a gente possa bater um papo muito rapidamente assim sobre o impeachment. Estou aqui agora com a deputada Lídice da Mata, que aqui atendeu a minha ligação gentilmente, vai falar com a gente muito rapidamente sobre essa questão do impeachment e dos crimes do governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro tem que ser impeachmentado, ou seja, afastado do governo do Brasil, porque comete crimes diariamente contra a economia nacional, entregando o nosso patrimônio, ameaçando a entrega do nosso patrimônio e fazendo efetivamente. Tem que ser impeachmentado porque não cuida da vida do nosso povo, não tem nenhuma misericórdia com as dificuldades que passa o povo brasileiro, lhe oferecendo nesse momento para milhares de pessoas desempregadas e milhares de pessoas que vivem na informalidade, um auxílio emergencial que possa lhe garantir a sobrevivência e garantir uma movimentação da economia em nosso país, como a Câmara dos Deputados garantiu no primeiro ano da pandemia, em 2020. Ele deve ser afastado do governo porque não tem ideia, não tem competência para cuidar do Brasil e da vida do povo brasileiro no momento de uma pandemia tão grave, que é grave em todo o mundo, mas que os governos desses países desenvolvidos, da economia desenvolvida no mundo, têm conseguido minimamente gerenciar, coisa que ele não consegue fazer. Chegando ao ponto do seu ministro da Saúde, que não é médico e, segundo ele, é especialista em logística, confundir o número de doses que mandaria para Manaus com o que mandaria para o Amapá, sendo que Manaus é o estado com a maior crise sanitária do nosso país. Um total colapso do sistema de saúde local, com uma quantidade de mortes inacreditável, inaceitável. O país caminha para chegar a 300 mil mortes. Nós não podemos permitir que isso continue. Vamos parar a trajetória desse homem agora. Fora Bolsonaro. Perfeito, deputada. Muito obrigado, viu? Um abraço, viu? Tudo de bom aí. Obrigado por representar tão bem assim o povo baiano aí no Congresso Nacional, viu? Sempre. Obrigada a você. Beijo. Tchau. É isso, gente. Essa foi a participação da deputada Lídice da Mata aqui da Bahia. E esse foi o nosso programa Impeachment. A caminhada continua. Fora Bolsonaro é uma construção, como eu já disse para vocês e tenho dito. Vamos aí acumulando, falando com os parlamentares, falando com os políticos, falando com o vizinho, com todo mundo aí, construindo esse clima de rejeição a esse governo genocida, certo? Se você gostou, curte, compartilha, segue aí o canal vermelho. E esse foi mais um programa, mais uma edição. Valeu!